Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Guilherme e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre conscientização, tá certo? A gente vai dar sequência ao conteúdo relacionado a problemas ambientais, só que dessa vez, graças a Deus, numa perspectiva de melhora, de um pensamento de sustentabilidade, de um pensamento mais progressista em relação ao meio ambiente, tá certo? Então, olha só, na década de 90, no final dos anos 90, teve uma grande conferência que aconteceu no Japão, Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, ele tinha como principal foco a diminuição de gases que aumentassem o aquecimento global, tá certo? Então, por exemplo, petróleo, carvão mineral, essas fontes poluidoras que agravam o efeito estufa, tá certo? Ou que causam um aquecimento global. A gente sabe que a queima de combustível fóssil, ela produz um calor muito grande. Então, o Protocolo de Kyoto, ele, além de tentar diminuir essa emissão de gases poluidores que aquecem o planeta, ele propôs também soluções. Entretanto, a grande polêmica em torno dessa conferência foi a não adesão do maior poluidor do planeta até então. Naquela época, Estados Unidos liderava, era o país mais poluidor do planeta, tá certo? Já a gente vai ter outros exemplos aí de países que aderiram tranquilamente, tá bom? Você pega aí França, Itália, enfim. Entretanto, a gente vai ter que citar que os Estados Unidos, ele, além de não aderir ao Protocolo de Kyoto, ele também utilizou algumas maneiras de driblar o protocolo que ele não gostou, como, por exemplo, instalar indústrias em países periféricos. Desse modo, o índice de poluição não está relacionado diretamente aos Estados Unidos, vai estar relacionado a um país pobre, um país subdesenvolvido. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem uma empresa X. Essa empresa X, ela vai se instalar na África porque a mão de obra é mais barata, tá certo? Isso aí é a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Essa empresa na África, ela vai representar a poluição de um país da África, tá certo? Enquanto isso, Estados Unidos, ele não vai ter o seu dado levado em conta. Agora, uma coisa interessante sobre o Protocolo de Kyoto foram as ideias que surgiram em torno da diminuição dos gases do aquecimento global. Por exemplo, as fontes alternativas. Quem de vocês aqui de Teresina não viram os painéis solares, energia fotovoltaica? Quem é teresinense sabe o que eu estou falando. Quem é teresinense sabe que a energia fotovoltaica ela é muito boa, não destrói fauna, não destrói flora, tá certo? Não produz lixo, tem uma fonte inesgotável que é o sol, e convenhamos, em Teresina o sol é inesgotável mesmo, tá certo? Então você tem uma fonte limpa, uma fonte que é absolutamente correta. Fonte limpa quer dizer que é uma fonte que não emite gases poluidores e que causa o aquecimento global. Isso é uma fonte limpa. Por exemplo, energia nuclear. Professor, o senhor gosta? Não gosto. Mas é uma fonte limpa. Não aumenta o aquecimento global. Ou seja, falar que é uma fonte limpa não necessariamente quer dizer que é uma fonte correta. Você tem uma fonte limpa que é uma fonte hidrelétrica. Do meu ponto de vista, também é muito prejudicial. Destrói fauna, destrói flora, produz doenças, uma proliferação de vários vetores, tá certo? Então você vai ter o represamento de um rio. Enfim, eu não gosto da hidrelétrica. Para mim, fonte energética ideal seria a fonte eólica, que é dos ventos. Tem pessoas que dizem que não é tão legal assim, porque muda a rota dos pássaros, tem a poluição visual, a poluição
sonora que a Zoada das Pás fazem, tá certo? E também por causa do alto custo de instalação. Entretanto, a gente sabe que diante de fontes altamente prejudiciais, esses problemas são pequenos, tá certo? A gente vai ter outras fontes energéticas que surgiram também como uma possibilidade. Por exemplo, os biocombustíveis, que servem como uma maneira prática de você no dia a dia trocar o petróleo, né, a gasolina, pelo álcool, pelo etanol, que é uma fonte bem menos poluidora. Então você tem várias maneiras no dia a dia de utilizar de maneira correta, de maneira adequada a sua energia preferida. Por exemplo, o Colégio Alciste hoje ele investe muito em energia solar e toda a produção de energia que ele está gerando, cerca de 85%, 15% ainda não é solar, é gerada pela própria escola. Então você tem uma fonte energética que não vai consumir nada de rios, não vai consumir nada da fauna e da flora e ainda diminui gastos, o que é uma vantagem para a economia também, tá certo? Então o protocolo de Kyoto ele plantou uma semente, que é uma semente que deu muitos frutos, que infelizmente o menos interessado era o que mais poluía. Hoje o país mais poluidor é a China, em larga escala, mas também já se conscientizou e começou a investir em fontes limpas. A China ela vai ter a maior frota de carros elétricos do planeta. Quem vai patrocinar é nosso tio Tesla, né? O dono da Tesla, Elon Musk. Então ele vai ficar mais bilionário ainda. Enfim, eu acho que o dono da Tesla, o Elon Musk, e o Jeff Bezos vão ficar os dois caras brigando pelo mundo para saber quem são os mais ricos. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês e tchau!